A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Vença o medo. Devemos vencer o medo, o temor que gera a ansiedade, a tristeza e a frustração do coração, visto que essas emoções reduzem a esperança e a vitalidade e nos fazem cair no poço de depressão. Em 1 João, capítulo 4, versículos 18, nós lemos: "No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Isso quer dizer que, se tememos o câncer, teremos câncer como castigo. Se tememos a pobreza, seremos castigados com a pobreza. Se tememos a guerra, receberemos guerra como punição. O medo da tristeza tira a esperança do coração. A tristeza é como uma chuva que molha e inunda o coração. De modo que, se uma pessoa guarda tristeza em seu coração, sua vida se tornará negativa e a pessoa ficará exposta para a desesperança. A tristeza é inevitável nesta vida. Muita gente sorri externamente, mas há uma chuva de tristeza inundando o seu interior. A tristeza é um elemento que faz a constituição de nossa mentalidade ser negativa. O medo da frustração também tira o desejo de viver. O único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio para a aflição é ter esperança em Deus. Supere as circunstâncias negativas. Todos nós nascemos em um mundo negativo. Vivemos em um mundo onde a maldição sobeja e alcança nosso ser, uma vez que pecamos contra Deus e fomos destituídos do jardim do Éden. Crescemos em um ambiente em que se proclama que é impossível, que não podemos e que viver significa sofrer. Os telejornais informam notícias negativas, dentre as quais a corrupção política, a evasão fiscal, os escândalos financeiros por parte das empresas e etc, etc, etc. As telenovelas tratam sobre o romance imoral e a devastação da família. Estamos tão contaminados que chegamos a nos sentir entretidos se nos colocarmos diante desses programas muitas vezes imorais, sabendo que nada disso nos edifica. Dessa forma, nascemos em um ambiente negativo, vivemos em um ambiente negativo e o diabo não para de nos influenciar com pensamentos negativos. O problema é que uma mentalidade negativa não serve como fundamento para uma vida bem-sucedida. A mentalidade é um vaso que Deus usa. Não podemos esperar que Deus trabalhe se pensamos negativamente. Cada vez que prego, procuro transformar a quarta dimensão de cada membro da minha igreja, principalmente por meio de uma renovação da mente. Necessitamos curar a mentalidade da quarta dimensão das pessoas para que deem frutos positivos. Uma mentalidade que necessita de cura não pode ver a vida da maneira positiva e criativa. O barco da vida está destinado ao naufrágio, a menos que a pessoa deixe de ser e de se colocar diante das situações negativas
e baixar a sua cabeça. Nós devemos estar no barco da vida sempre com pensamentos de vitórias, de bênçãos, que chegaremos do outro lado como vencedores, vencendo a impotência, a desesperança das circunstâncias. Não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz. Você é capaz. O problema está em a pessoa supervalorizar sua limitação com pensamentos negativos e cair dessa forma em um abismo de depressão. Mas aquele que supera as circunstâncias e pensa positiva, ativa, criativa e produtivamente comerá o fruto do seu pensamento. Existe uma marcante diferença entre a situação visível e a realidade. As muralhas da cidade são enormes, seus horizontes parecem que são infinitos e os habitantes da cidade parecem gigantes. E parecemos gafanhotos comparados a eles. Esse era o pensamento daqueles que eram perdedores. Além disso, a terra parece ser um deserto. A situação visível, porém, pode ser muito distinta da realidade. Por exemplo, à primeira vista, a terra parece ser plana, mesmo quando observada de um monte alto. Por essa razão, os homens da antiguidade diziam que não era aconselhável distanciar-se demais de seu território. E quando viajavam de barco, que não deviam se afastar muito da costa. Isso porque preconcebiam na beirada do plano havia um abismo. Todavia, a realidade é totalmente distinta. Atualmente, todos sabemos que a Terra é redonda. Sendo assim, a situação visível nem sempre coincide com a realidade. A Terra parece permanecer estática, e isso se deve ao fato de ela não oscilar nem vibrar bruscamente a ponto de percebermos. No entanto, a Terra está em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e dá voltas ao redor do Sol a uma velocidade incrível, apesar de não observarmos nem sentirmos que isso está ocorrendo. Podemos experimentar um milagre quando deixarmos preconceitos e sentimentos e vivermos com uma mentalidade que supera as circunstâncias e os sentidos. A mentalidade é um elemento da quarta dimensão que precede as circunstâncias e os sentidos. Podemos superar as circunstâncias e ser transformados pela cruz de Jesus. Sim, pela cruz de Jesus Cristo, isto todos os dias. A cruz é o poder que ressuscita os mortos, a força que chama as coisas que não são como se fossem e o poder que transforma a desesperança em esperança. A mentalidade da quarta dimensão, que supera as circunstâncias e que se obtém por meio da cruz do Calvário, é a força motriz que transforma o pensamento em realidade. Então, devemos pensar sem medo, pensar de uma forma positiva, de uma forma poderosa, sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que move os céus e a terra para abençoar os seus filhos. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, muito obrigado. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Deixe o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Diga de onde está nos acompanhando e deixe o seu testemunho de fé. Obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas do canal Boas Novas Guarabira. Quando você abençoa o canal Boas Novas Guarabira, você está abençoando a Igreja Boas Novas em Guarabira e a obra missionária. Sucesso na sua caminhada.